Está na hora do debate do JL. Conflito Irã versus Israel. Estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. As hostilidades entre Irã e Israel, que se arrastam lá desde 1979, culminaram em um ataque do país persa ao território israelense no último sábado, dia 13. Hoje, dia 19, madrugada aqui no Brasil, Israel retaliou e bombardeou a região central do Irã. O que podemos esperar deste conflito? Ambos os países têm aliados que atualmente também mantêm relações conflituosas. Israel conta com apoio de boa parte dos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Por sua vez, o Irã tem o suporte de duas grandes potências, China e Rússia. Além disso, Israel possui armas nucleares e o Irã é acusado pelos Estados Unidos de também manter ogivas nucleares em seu arsenal. Será que o planeta poderá ser arrastado para mais um conflito mundial? Para discutir o assunto, o JL, o Jornal Litoral, recebe o brigadeiro do ar, Eduardo Zotti. Boa tarde, brigadeiro. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E o apresentador e jornalista aqui da TV Cultura Litoral, o jornalista Paulo Roberto Schiff. Tudo bom, professor? Tudo bem, Thiago. Seja bem-vindo ao JL. E você pode participar deste bate-papo, dessa conversa, também dessa discussão, através do nosso WhatsApp 13 99 664 6781. Senhores, eu começo então com uma pergunta óbvia. Vocês acreditam que esse conflito pode se transformar numa guerra mundial, numa terceira guerra mundial? Vou começar pelo Eduardo Zotti. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, seus telespectadores. A possibilidade sempre existe, né? Diante do conflito, como vai desenvolver o conflito a gente não sabe. Mas pelo que a gente tem acompanhado, os desdobramentos de cada um desses ataques, tanto de Israel primeiro, né, contra a embaixada do Irã lá na Síria, e depois a resposta do Irã no ataque ao território israelense, e agora, nessa madrugada, a tréplica de Israel, nós temos visto que tem tido uma política de contenção desses aliados que você já citou, de todos os lados, né? Certo. A grande preocupação que eu tenho percebido é justamente essa desde o primeiro momento. A réplica do Irã já foi bastante contida, dada a capacidade dele, né? E a tréplica de Israel também foi muito pequena, né? Principalmente se a gente for analisar outros ataques que Israel já fez, tanto os diretamente feitos por Israel, quanto os de retorno de algum ataque que eles acharam que eles sofreram primeiro. Então, o que eu tenho visto é uma moderação, né? Certo. Nesse momento agora. Mas respondendo a sua pergunta, pode? Infelizmente pode. Paulo Roberto Schiff. Boa tarde. O conflito tem todo o potencial para se tornar um conflito mundial. Aqui na América, nós não temos nem referência para entender um conflito que é ao mesmo tempo religioso, étnico, territorial, milenar, né? Como é o confronto entre árabes, palestinos e israelenses. A gente não tem referência para entender alguma coisa desse tipo. Mas existe um potencial para se tornar um conflito mundial. Mas eu concordo com o Zotti. Realmente, parece assim, eu estou aqui, não me agride, então, olha, joguei uns mísseis aí no teu território em Isfahan. Primeiro foi Israel, né, atacou a embaixada. Inclusive o Irã, quando fez o contra-ataque, falou para nós o assunto está encerrado, acabou aqui, não vamos dar continuidade a esse tipo de agressão. Então, eu concordo também que não vai haver um desdobramento para um conflito mundial, mas é muito difícil de saber. Quando o início desse conflito, em 7 de outubro, Israel e os países árabes estavam se aproximando de uma maneira muito animadora. Já tinha o acordo com o Catar, o acordo rascunhado com a Arábia Saudita. De repente, um ato do Hamas afastou essa possibilidade de paz, de entendimento, e transformou em guerra. É verdade que Israel já atacava os palestinos na Cisjordânia, não é só em Gaza. Então existe sempre esse foco de conflito, mas
é difícil que ele exploda, como também é difícil que o conflito entre Rússia e Ucrânia se transforme numa guerra mundial também. Agora vamos para as justificativas de ataque de ambos os países. Israel pode alegar, por exemplo, que através do Hamas, através da Jihad Islâmica e outras vamos dizer, organizações atacam o território israelense, que essas organizações são apoiadas pelo Irã, o Hezbollah, exatamente, acabei falando incorretamente, o Hezbollah, Jihad Islâmica também, que são apoiadas... Agora tem os Houthis também. E também tem os Houthis, que são apoiados pelos iranianos. E geralmente essas organizações atacam o território israelense. E logo em seguida, Israel atacou uma área, né, na Síria, que faz parte do Irã, que é o consulado, né, a embaixada, melhor dizendo, do Irã dentro da Síria. Então vocês acreditam, por exemplo, que a resposta de Israel foi correta em ter atacado o consulado, a embaixada do Irã dentro do território da Síria? Esse foi, na verdade, o primeiro ato, né, desse conflito com o Irã. É evidente que o Irã apoia grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Claramente eles têm o apoio do Irã. Então sempre vai haver um conflito, um ponto delicado, sempre vai haver tensão entre Israel e Irã, pelo apoio que é explícito, é quase explícito, né? Mas assim, eu digo assim, a justificativa de Israel ter atacado a embaixada do Irã seria essa? Porque essas organizações atacam o território israelense? Não ficou muito claro qual foi a intenção desse ataque. Agora, é importante a gente separar o que é o Estado de Israel e o que é o governo Netanyahu, do primeiro-ministro Netanyahu. Ele enfrenta a resistência dentro de Israel anterior a esse conflito com Hamas, e ele, na verdade, ele se apoia no conflito no momento para se manter politicamente. O partido do Netanyahu, o Likud, na origem dele, ele foi comparado ao partido nazista por judeus como Albert Einstein e a filósofa Hannah Arendt. Eles assinaram um manifesto contra o que é hoje o Likud, comparando com o partido nazista, em 1949, no New York Times. O intelectual, o educador Edgar Morin, que é um herói, aos 102 anos ele está vivo, ele lutou, ele é um judeu francês, ele lutou ao lado do De Gaulle contra os nazistas e ele condenou a ação de Israel, comandada pelo Netanyahu, na faixa de Gaza. Então, é importante a gente observar o que é o Estado de Israel e o que é o governo Netanyahu, que tem uma crise latente dentro de Israel. Uma crise interna. Como é que você vê essa questão, Eduardo Zotti? Eu concordo com o Schiff. Essa divisão é muito importante nesse momento, a gente fazer esse contraponto, porque uma coisa é o Estado de Israel, outra coisa é o governo Netanyahu, e outra coisa é o governo dos ayatollahs, né, que também está tendo problemas internos dentro do Irã. Então, tudo isso junto, como disse já muito bem o Schiff agora há pouco, né, é de uma complexidade muito grande para nós que estamos tão distantes aqui, vivemos outra realidade, e entender com profundidade, né? Como já foi citado aqui também, essa disputa não é uma disputa de 1949, é uma disputa milenar. E você pode enxergar isso por vários ângulos, né? Você pode chegar pelo ângulo bíblico, com Abrão sendo pai de Ismael e de Isaac, você pode usar para um plano mais laico e pragmático, lembrando que aquela região é uma região estratégica de contar de 3 grandes continentes, só a América e a Oceania ficam de fora, mas a Europa, a Ásia e a África se encontram ali naquele ponto, e, portanto, milenarmente aquele ponto sempre foi muito visado. Todos os grandes impérios ao longo desses milhares de anos, todos eles se apresentaram e tomaram conta daquele espaço ali, os egípcios, os assírios, os otomanos agora há pouco tempo. Então, e os próprios judeus dizem, essa terra é nossa, Deus nos deu. Então, isso gera uma complexidade muito grande. Quando você traz para o dia de hoje, esses problemas que o Netanyahu está sofrendo lá dentro do país dele, de conseguir se manter politicamente, e os ayatollahs também estão tendo alguns problemas dentro lá do Irã, você vê que a coisa fica muito complexa, né?
Agora, a justificativa para o ataque do judeu, Isso. no consulado, do meu ponto de vista militar, eu diria que seria assim, uma provocação para se sustentar. Porque uma das maneiras de você acabar com uma guerra é você tirar a vontade de lutar de alguém, né? Principalmente do meu inimigo. Quero fazer com que ele pare de lutar. Ou, se eu percebo que o meu pessoal está perdendo também a vontade de lutar, eu crio mais um evento. Assim, do meu ponto de vista militar, me parece que foi uma tentativa de trazer o Irã para o conflito. Porque o Netanyahu estava sofrendo pressões internacionais muito fortes para terminar logo os ataques dele ao Hamas na Cisjordânia. E ele falou, eu preciso arranjar uma outra solução aqui para mim. Se eu trouxer o Irã para dentro da guerra, talvez as coisas melhorem. Então, no meu ponto de vista aqui, uma estratégia militar maior, me pareceu que foi uma provocação tentando trazer o Irã, o que, graças a Deus, até agora não aconteceu, porque todos os outros viram a mesma coisa e falaram com o Irã e Israel, olha, faça o que você tem que fazer aí, porque também o Irã não podia ficar quieto, nem Israel podia ficar quieto, né? Depois do ataque do Irã. Então, como disse o Schiff, está resolvido o problema. Eu já dei a minha resposta ao meu povo aqui, você fez um contra-ataque também, já deu a sua resposta. Vamos ver o que vai acontecer agora, nos próximos dias. Eu acredito que a temperatura deverá cair um pouquinho. Mesmo com esse ataque dessa madrugada? Mesmo com o ataque da madrugada. Veja, o ataque de Israel foi quase que nem sentido, né? Foi muito pequeno. Alguns drones que foram interceptados e um míssil ou outro que caiu próximo das centrais nucleares que o Irã tem lá no meio do Irã, né? Não é o padrão de ataque de Israel. O Israel não tem pouca eficiência nos seus ataques, ao contrário. Se for olhar os ataques militares que eles fizeram ao longo dos anos, inclusive no Irã, na década de 80, na década de 90, que eles foram lá e fizeram uma incursão com jatos e conseguiram atrasar muito o programa nuclear iraniano, esse ataque de Israel hoje foi algo que foi assim, vamos combinar fazer um ataque aqui para dizer para o meu pessoal aqui que eu contra-ataquei e está tudo resolvido. Eu acredito que daqui a pouco, se houver algum comentário de Israel, será nesse sentido. Você acredita nisso, Paulo? Olha, eu acredito que deveria haver um entendimento de paz. A gente está no século XXI, a gente não está mais na Idade Média, a gente não está na Antiguidade. Os conflitos devem ser resolvidos pela conversa. No caso de Israel e árabes, é interessante, o brigadeiro trouxe a questão da bíblica, mas o genoma, a ciência, mostrou que eles têm a mesma origem, né? São povos irmãos, os árabes e os judeus, né? E a Jerusalém é uma cidade sagrada para muçulmanos, é uma cidade sagrada para cristãos e é uma cidade sagrada para judeus. Então ela deveria ser uma área de convivência internacional, como Israel foi, tem sido por muito tempo. Tem muito palestino que trabalha, mora em Gaza, trabalha em Israel antes desse conflito. Então, a Organização das Nações Unidas, ela mostrou impotência na mediação desse conflito. A Rússia e, como disse o brigadeiro, a Rússia e os Estados Unidos a Rússia e a China se posicionaram de um lado, Estados Unidos e Europa de outro, impossibilitando um acordo, uma resolução nas Nações Unidas que ficou impotente, e a gente tem no século XXI, quando questões desse tipo deveriam ser resolvidas pela diplomacia, acabam sendo resolvidas com a morte de crianças, de enfermos, de mulheres, de idosos, que não tem nada a ver com isso, né? Pois é. Pessoal, 1h33, eu tenho que fazer um intervalo, na sequência tem mais debate para você. Participe do nosso telejornal através do WhatsApp 13 99 664 6781. Até já. Salve 40, estamos de volta com o JL, último bloco do debate de hoje, falando sobre o conflito entre Irã e Israel, com o brigadeiro do ar Eduardo Zotti e o apresentador e jornalista, radialista Paulo Roberto Schiff. Vou começar esse bloco falando a respeito da relação entre Irã e Israel, os dois estados. Antes de 1979, eles mantinham até uma certa relação, mas a partir da Revolução de 79, a coisa desandou. Queria que vocês avaliassem isso. Se foi possível uma paz, por que agora não é mais possível? Vou começar pelo Eduardo Zotti. Até 79, o regime
do país era o regime monárquico, né? O rei lá chamado Shah era o Reza Pahlavi, que era o monarca da época. E havia um alinhamento do Irã com o mesmo aliado de Israel, os Estados Unidos. Tanto que o Irã voava F-15, voava F-16, os mesmos aviões que Israel voava também. Com a mudança do regime, né, as coisas mudaram completamente de rumo, e aí partiu para uma separação, que é o que perdura até hoje, desde 1979, como você falou. Então, é essa mudança de regime que trouxe esse distanciamento entre os dois países. E aí, por questões religiosas, culturais, geográficas, econômicas, né, como diz o chefe, é meio complicado a gente entender essas coisas, hoje não há mais condições de existir uma paz, pelo menos no horizonte tão próximo, né? O máximo que talvez consiga é conviver ali próximos e pronto. Agora, a paz mesmo entre Israel e Irã, talvez só se dê quando houver uma mudança de mentalidade, de alguma forma, a partir do Irã. Paulo, você compactua? Nesse caso, eu entendo que o conflito seja mais religioso do que étnico ou territorial com o Irã, porque o Irã não é árabe, o Irã é persa. Mas é muçulmano também. Hoje tem uma predominância muçulmana. É interessante a gente observar o vocabulário, por exemplo. O que é jihad? É guerra santa. Sim. Como é que o não muçulmano é chamado de infiel? Então a gente vê que é difícil uma conciliação, né, do muçulmano com o cristão ou com o judeu. O não muçulmano é infiel, a guerra contra eles é guerra santa. O Hamas tem no estatuto dele, o Hamas é árabe, é palestino, né? Ele tem no estatuto dele a eliminação do Estado de Israel, que agora o lema oposto, a eliminação do Hamas, é do Likud, é do partido do Netanyahu. Então é um conflito de solução muito, muito, muito difícil. Eu também não acredito que vá para um conflito mundial, porque aí teria que envolver com o mesmo ódio, com o mesmo preconceito, nações que não estão instaladas ali nações europeias, americanas, asiáticas, né, que são as grandes potências mundiais, mas que entre eles a resolução é muito difícil pela maneira como ela é encarada, dos dois lados, eu acho que é muito difícil. Lembrando também que existe, dentro do mundo muçulmano, uma certa separação, né? Tem o sunita e o xiita, né? Os sunitas, liderados pela Arábia Saudita e pelo Egito, estavam próximos de fazer aquele acordo, como você citou ali, próximo, lá no 7 de outubro, que foi, de certa forma, um dos motivos que o Hamas lançou também o seu ataque, né? Para tentar, e conseguiu afastar, minar essa aproximação. Mas há uma disputa entre os sunitas e o grupo xiita, que é liderado pelos ayatollahs lá do Irã. Então tem também essa variável aí dentro desse cadinho de problemas, né? Como existe também uma divisão em Israel. Você colocou muito bem. O Irã, esses dogmas muçulmanos, xiitas do Irã, são questionados hoje, inclusive pelas mulheres. Muitas mulheres se rebelam contra isso, foram presas. Teve mulher que morreu. A gente imagina que seja um rastilho que está sendo combatido pelo poder dos ayatolás, mas que vai questionando o poder dos ayatolás. Assim como Israel, também essa radicalização do conflito pelo Likud. O Likud, eu achei que muito bem colocado. Ele usa o conflito externo, talvez tenha sido mesmo uma provocação ao Irã, para tentar unir o Estado de Israel em torno do governo, que é questionado internamente. É uma possibilidade. Vou tentar arrastá-los novamente para o conflito mundial. Vou pedir que seja de forma sucinta, que a gente acaba no nosso telejornal, mas vejamos os conflitos que nós temos no mundo atualmente. Ucrânia, Rússia, temos o eixo então Rússia, China, do outro lado Ucrânia, União Europeia, boa parte da União Europeia e Estados Unidos. Aqui na América do Sul nós temos Venezuela, Guiana. Venezuela também tem apoio da Rússia, China, Guiana, por ser França, União Europeia, Estados Unidos e agora Irã e Israel. Vocês acreditam que não existe então a possibilidade que esses países de grande porte, potências nucleares, possam ser arrastados por esses conflitos?
Eu não acredito. Eu acredito justamente que o foco estar concentrado. Na Venezuela é uma questão mais artificial, a tentativa de conquistar, anexar o território de Essequibo, que é da Guiana. A Guiana, ela faz parte da comunidade britânica, não faz? Então, se ela for agredida, a comunidade britânica vai reagir, e a gente já sentiu isso quando houve a tentativa de anexação das Ilhas Malvinas pela Argentina na década de 70 do século passado. O exército inglês veio manter como território as Malvinas em guerra contra a Argentina. Então, não acredito que haja uma iniciativa bélica da Venezuela. Mas em Rússia e Ucrânia e no Oriente Médio, são conflitos localizados e que as grandes potências que interferem estão à distância e até, de uma certa maneira, conferem equilíbrio às ações militares aí. No caso do Rússia e Ucrânia, é muito interessante observar que, com todas as sanções internacionais que foram aplicadas à Rússia por europeus e pelos Estados Unidos, a Rússia, a previsão de crescimento desse ano é equivalente à do Brasil, 3%. Ou seja, o apoio chinês econômico à Rússia conseguiu contrabalançar com vantagem todas as restrições econômicas, todos os embargos que foram feitos pelos países do Ocidente. Eduardo Zotti? Eu concordo com o Schiff. Acho pouco provável que todo esse conjunto de hostilidades que você descreveu aí venha a liderar e levar o mundo a uma outra guerra. Essa, me parece, foi uma lição já bem aprendida por todos os países, de uma maneira geral, que começou na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou porque o príncipe herdeiro do principal império da época, o Império Austro-Húngaro, foi morto na Iugoslávia. A partir daí, uma série de outros fatos foram decorrentes daí que levou a uma guerra mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi meio que uma consequência da Segunda, né? Que, por sua vez, foi consequência da Guerra Franco-Prussiana do século XIX. Então, mas parece que o mundo entendeu isso aí, porque com essa globalização, essa ligação de todas as economias de uma maneira ou de outra, todos percebem que não adianta a gente brigar. O interessante é nós estarmos juntos, a gente trocar muito mais um navio mercante do que um navio de guerra. Então, eu concordo com o Schiff que a tentativa de apaziguamento será mais forte do que o arrastamento de todos para uma guerra mundial. Vamos torcer por isso. Eduardo Zotti, agradeço a sua participação aqui do JL, Paulo Roberto Schiff também. E da próxima vez, Pois vamos não. colocar um tema em que o Eduardo Zotti e eu tenhamos visões conflitantes. Né? É verdade, realmente a gente convergiu para o mesmo assunto, para as mesmas opiniões, mas espero que o tema tenha sido bem esclarecedor para você aí em casa. Dessa forma, a gente então encerra o JL de hoje. Vem aí Paulo Roberto Schiff com o telejornal Opinião Litoral. Grande abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau.